acha esquecido? Ou você se sente esquecido? Tem algo que você pediu a Deus e você acha que o Senhor esqueceu? Ele não se esquece de você. Hoje falo para vocês sobre a história de Mefibosete, neto de Saul. Todos devem conhecer a história de Davi. E tudo o que aconteceu com o rei Saul e Davi. Davi era um homem temente a Deus. Um homem que foi perseguido por Saul. E ele foi perseguido por ter feito o bem. E por isso Saul sentia-se ameaçado. E quem fez a promessa toda, o projeto todo que nós sabemos até Davi chegar ao trono, o Senhor em primeiro lugar, mas Saul, ele falou que quem derrotasse aquele gigante, ele falou, não é? Ele prometeu tudo, mas depois ele se sentiu ameaçado por Davi. E olha, Davi só fazia bondades a Saul. Davi, ele temia ao Senhor e considerava Saul como um servo do Senhor. E ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Apesar de Saul ter feito tanta coisa errada, apesar de Saul não ter ido buscar a arca da aliança do Senhor, mas Davi respeitava aquele homem com a autoridade, como a autoridade constituída por Deus. E ele não lançou mão de Saul. Ele teve ali em suas mãos a oportunidade de tirar a vida de Saul e ele não fez. Ele tirou um pedaço da veste de Saul para mostrar que ele tinha tido a mão dele em suas mãos, mas ele não teve coragem, não. Ele tinha, na verdade, ali respeito, mais que respeito, ele tinha temor a Deus e ele não fez. Mas a história é mais ali profunda um pouco. Davi tinha uma amizade profunda com o filho de Saul, chamado Jonatas. Jonatas foi amigo de verdade de Davi. Davi o amava. E Davi falou que durante a vida dele, ele iria cuidar dos descendentes de Saul e de Jonatas. E passado o tempo, Davi assumiu o reino. Jonatas foi morto. Davi sentiu muito a perda do amigo. Mas Jonatas tinha um filho chamado Mefibosete. Mefibosete era aleijado de ambos os pés, pois a sua ama, em fuga uma vez com ele no colo, deixou cair e ele ficou coxo. E esse era o único filho que restou de Jonatas. E um dia Davi se lembrou e falou, chamou Ziba, que era um servo de Saul, e falou: Ziba, tem alguém da descendência de Saul para que eu possa abençoá-lo? E Ziba falou que tinha um aleijado, filho de Jonatas. E Davi mandou chamá-lo e trazer a presença do rei. Quando Mefibosete chega ali perante Davi, ele até pensou que Davi quisesse fazê-lo mal. E ele se prostrou diante do rei e
te chamar. Faça a sua parte. O Senhor vai honrar a parte que Ele tem com você. A promessa que Ele fez não caiu. Passam anos e às vezes a gente pensa, será que o Senhor se lembra da promessa que Ele me fez? Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu. O Senhor vai mandar te chamar. O Rei vai mandar te chamar. Ele vai te honrar. Creia nas promessas do Senhor. Muitas vezes nós nem sabemos das promessas que Deus tem nas nossas vidas. Muitas vezes é a resposta da oração da nossa mãe, do nosso pai. Mas a honra vai chegar. Creia, onde quer que você se encontre, onde você estiver, o Senhor vai mandar te honrar. Ele vai te chamar. Você vai sentar à presença do Rei. Ele não esqueceu de você. A honra vai chegar. Fica com Deus, fica na paz que excede todo entendimento. Que essa paz guarde os vossos corações em Cristo Jesus. É o que eu desejo a todos nós nessa manhã. Fique com Deus.